a te non esisto più, guardo le nuvole lassù. Cercavo in te la tenerezza che non ho, la comprensione. Tifoso bianconero, bentornati ao Finestra Bianconera, um vídeo que, de improviso, não gostaria de fazer esse vídeo, mas essa edição extra, se você gosta de futebol, principalmente futebol italiano, a gente sabe que é um canal que fala da Juventus, mas se você gosta do futebol italiano, da seleção italiana, ou simplesmente admira a história do futebol, fica até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. É um vídeo em homenagem a Didi Rivera, que nos deixou hoje aos 79 anos de idade. Como vocês podem ver, nesse cenário improvisado do Finestra Bianconera, uma camisa dos anos 70 e uma bandeira da Sardenha. Por que a bandeira da Sardenha, Mário? A gente costuma brincar, dizer que o Finestra é cultura, né? Então, um pouco de geografia. Sardenha é aquela ilha que pertence à Itália e tem o time do Cagliari como seu protagonista, o grande Cagliari, né? Por que grande Cagliari? Você já vai entender o porquê essa situação. O Gianni Rivera fez história com a camisa do Cagliari e fez muita história com a camisa da Itália. Então, vamos contar um pouco rapidamente, é um vídeo breve, tanto os feitos dele com o Cagliari, com os feitos dele com a seleção italiana de futebol. Eu não cheguei a ver o Gianni Rivera jogar. Quando eu nasci, ele estava pendurando as chuteiras. Mas é óbvio que, como amante do futebol e, sobretudo, do futebol italiano, a gente cresceu ouvindo e vendo as histórias do Gianni Rivera, do Didi Rivera. Gianni Rivera é outro, tá vivo. Gianni Rivera é do Milan e o Didi Rivera é o Didi Riva do Cagliari. Às vezes eu confundo, tá? Mas é Didi Riva que nos deixou. Gianni Rivera, aliás, o Gianni Rivera também faleceu um tempo atrás, também, se eu não me engano, não está entre nós. Mas enfim, nos anos 60, o Didi Riva jogava no modesto Legnano e dali se transferiu para o Cagliari. Ficou no Cagliari de 63 até 75, 76. De 63 a 76, ele jogou no time da Sardenha. O auge disso aí foi o campeonato italiano na temporada de 1970-71, onde o Cagliari conquistou o seu único título da Série A e o vice-campeão, ou melhor, a vice-campeã foi a Juventus, né? Então, o Cagliari chegou no topo, né? Assim como a Sampdoria com o Viale em 91, assim como o Verona em 85 foi campeão. O Cagliari tem um título, sim, tem um Scudetto, sim, ganhou na bola, né? Limpo. Enfim. Vamos contar um pouco dele na Itália e depois momentos históricos no Cagliari. O Gianni Rivera, o Didi Riva, estou confundindo. O Didi Riva, ele foi muito importante na campanha da Eurocopa de 68. A mesma Eurocopa que a Itália ganhou agora em 2021 contra a Inglaterra. E em 68 ele foi o artilheiro da seleção na Eurocopa e fez o gol decisivo, a vitória por 2-1 contra a antiga Iugoslávia na final. Então, ele foi o personagem daquela Eurocopa que a Itália ganhou lá atrás, em 68. E aí ele chegou no auge da carreira dele, campeão europeu com a seleção, artilheiro da competição. E, obviamente, os olhos da Juventus, como a Juventus sempre fez, cresceram para trazer ele para jogar na Juventus. E aí, meus amigos, um momento que talvez vocês não vão se surpreender,
A Juventus foi contratá-lo e ele disse não para a Juventus. Pois é, ele disse não para a Juventus. Mas preste muita atenção no que eu vou dizer. Claro, você vai dizer assim, mas não se fala não para uma Juventus, não se fala não para um Real Madrid, não se fala não para esses grandes clubes, é verdade. Porém, existe uma diferença em você falar não por desrespeito e uma outra por você ter uma convicção. Como disse um conhecido meu, você fez a escolha, você disse não para a Juventus porque você foi na sua escolha, na sua fé, na sua convicção, e você fez história. Mas se tivesse vindo para a Juventus seria belíssimo. Eu concordo com ele. O Johnny Rivera não rejeitou a Juventus, ele simplesmente não queria sair do Cagliari para time nenhum. Se chegasse o Real Madrid lá, se chegasse o Barcelona, se chegasse o Milan, se chegasse a Inter, ele também diria não. O problema lá não era rejeitar os grandes. Ele queria porque queria defender as cores do seu time e da cidade que acolheu. E aí, esses caras eu dou valor. Então, não foi uma rejeição tão... Foi por um bom motivo. Ele foi na sua convicção. Uma coisa ele dizer não para a Juventus e acertar com a Inter alguns anos depois. Inclusive, a torcida ficou muito preocupada nessa época, porque ele chegava no auge da carreira, depois de um título europeu, e ia jogar na Juventus. A Juventus chegou a fazer uma proposta para os governantes da cidade de Cagliari, para deixar a torcida um pouco mais calma, vamos dizer assim, e até construir hospitais na cidade de Cagliari. Veja você, para os torcedores não ficarem com tanta raiva da Juventus, mas não precisou, ele falou não e ficou. E aí ele foi campeão em 71, foi artilheiro do campeonato italiano em 68, em 71, e levou o Cagliari a esse título inédito, deixando a Juventus em segundo posto. O Cagliari, nessa época, foi disputar a Liga dos Campeões, que na época chamava Copa dos Campeões. Antigamente, a Copa dos Campeões só tinha um representante de cada país. Fazia jus ao nome, era só o campeão de cada país que participava do torneio máximo europeu. E o Cagliari jogou primeiro, era um formato diferente, você jogava 2 partidas, depois começava a eliminatória. Ele eliminou o Saint-Étienne, campeão francês, time do Platini e um gigante da França, junto com o Olympique de Marseille. O Saint-Étienne dominava o futebol francês, o Platini, a gente fala isso, né? Que antes de vir para a Juventus, quando ele era do Saint-Étienne, tem até um vídeo que eu falo aqui do Platini no canal, e depois o Cagliari faz mais 4 partidas, depois de eliminar o Saint-Étienne, e nessas 4 partidas pela Champions da época, o nosso Didi Riva faz 3 gols. Para mostrar para vocês que com o modesto Cagliari, ele levou o nome do futebol italiano na Europa, batendo equipes de maior nível e fazendo gol em quase todos os jogos. Veja a importância desse cidadão que, depois dos anos 30, colocou a Itália de volta no topo do mundo, de volta no topo europeu, melhor dizendo, porque ele ganha a Eurocopa, como eu disse, e disputa a Copa do Mundo em 70 no México. Até hoje, uma das partidas mais fantásticas, considerada por muitos como a mais emocionante da história das Copas, aquela partida contra a Alemanha na semifinal 4-3. A Alemanha do Beckenbauer, que também nos deixou há pouco tempo, naquela época não tinha substituição, então os jogadores deram literalmente o suor e o sangue, e emocionante porque foi um jogo com muitas alternativas, né? Acabou 4-3 para a Itália, juntando o placar do tempo normal e da prorrogação, e a Itália bate aquela Alemanha, vai cansada a jogar contra o Brasil. Um Brasil fora da curva, um Brasil muito melhor que a Itália, muito mais talentoso. O que a gente questiona é que talvez não seria 4-1, talvez seria 2-1 para o Brasil, mas aquela Itália fez história, porque eliminou a Alemanha e perdeu para um Brasil estratosférico. E outra coisa, aquela Alemanha é a Alemanha que seria campeã em 74, campeã do mundo em 74, e a Itália eliminou. Por falar nisso, o Didi Riva, na seleção da Itália, tem 35 gols anotados. São, se eu não me engano, 72 jogos e 35 gols.
Não, 42 jogos e 35 gols, melhor. Jogou de 65 a 74 na seleção italiana. Portanto, 45 jogos e 35 gols. Uma média invejável do Didier Riva, né? Vou terminar dizendo o seguinte, que infelizmente, no futebol de hoje você não encontra mais jogadores que se identificam com o clube independente de ser um clube com status ou não. E depois de perdermos o Vialli, depois de perdermos o Beckenbauer, vai perdendo o brilho o futebol mundial, porque cada vez menos essas bandeiras vão ressurgindo e nos deixa hoje esta verdadeira lenda do calcio italiano, do futebol mundial, por que não? Como eu disse, a Itália voltou a ser protagonista ao disputar uma final de Copa do Mundo desde os anos 30, desde a época de Giuseppe Meazza. Então, o Didier Riva, para quem não sabe, tem mais história do que se imagina. E fez esse time do Cagliari ser respeitado na Europa. E até hoje dizem que o Didier Riva é tão importante quanto a produção de atum na cidade de Cagliari. É isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Não, eu acredito que não. Foi eleito aí como um dos esportistas mais amados de todos os tempos da Itália, né? O Del Piero está entre eles, mas do futebol, mesmo rejeitando a Juventus, é muito admirado pela torcida bianconera. E repito, não foi um não que coloca aquela coisa de dizer assim, pô, o cara rejeitou a Juventus. Não, ele foi convicto na sua ideia de defender as cores do Cagliari. É isso. Dá um like no vídeo se você gostou. Muitos de vocês acho que nunca ouviram falar no Didi Rivera, do Didi Riva. Oh, meu Deus. Gianni Rivera do Milan, Didi Riva. Confundo muito porque os nomes são parecidos. Didi Riva, né? Se vocês não conheciam, procurem aí no YouTube vários vídeos. E aqui no Finestra a gente não podia deixar de passar em branco essa simples homenagem a esse cara que levantou o futebol italiano depois das guerras e levou a Itália de volta a disputar títulos e ter uma camisa respeitada no cenário. Sempre Forza Juve fino alla fine, e fica aqui então a minha homenagem a Didi Riva.